Questão 1.4.10 do capítulo 0 do livro de Introdução à Geometria Diferencial. Seja V1, esse vetor unitário de R2. Prove que uma base ortonormal formada por V1 e V2 de R2 tem a mesma orientação que a base canônica se e só se V2 tem essa forma. Esse tipo de questão, para provar alguma coisa, quando tem essa estrutura aqui, se e só se, ou se e somente se, que é a mesma coisa, implica no dobro de trabalho, porque nós devemos provar que uma base ortonormal V1, V2 ter a mesma orientação que a base canônica, implica em V2 ser dessa forma. O V1 já está dado aqui. E além disso, nós devemos provar a volta, né? Que V2 ser dessa forma, o V1 já está dado, então V2 ser dessa forma implica que a base formada por eles vai ter a mesma orientação que a base canônica. Então nós temos que provar a ida e a volta. Então vou começar aqui pela ida, né? Então vou escrever assim: V1, V2, a mesma orientação, implica em V2 dado dessa forma. Então primeiro eu tenho que provar isso. Depois vai ser provar que V2, sendo dado dessa forma, a base formada por V1 e V2 vai ter a mesma orientação. Para que duas bases tenham a mesma orientação, o determinante de mudança de base deve ser positivo. Então eu devo escrever uma base como combinação linear da outra, e o determinante formado pelos coeficientes dessa combinação linear deve ser positivo. Se eles forem positivos, então tem a mesma orientação. Eu vou começar dizendo que o V2 é da seguinte forma: Vx2, Vy2. Então vou construir essa situação aqui para verificar que isso vai resultar no V2 dessa forma. Para eu ter a base, primeiro os vetores V1 e V2 devem ser ortogonais. Então eu tenho isso aqui. Eu vou escrever aqui em termos das componentes. O V1 está dado, xy, e o V2 esse aqui. Agora eu vou fazer aqui o produto. E aqui eu posso isolar qualquer um dos dois para escrever o vetor. Eu vou isolar aqui o V2x. Ou Vx2 que eu estou chamando, tanto faz. Então aqui eu vou ter menos y, Vy2, e aqui sobre esse x. Agora eu posso voltar com esse Vx2 para cá e eu vou ter a seguinte forma do vetor. Aqui ele vai dar menos y sobre x, Vy2, e esse aqui mantém. Então aqui, qualquer valor que eu dei para esse Vy2 vai fazer com que ele seja ortogonal ao V1. Mas esse valor aqui deve ser convenientemente escolhido para que o determinante de mudança de base seja positivo. Então eu ainda não vou definir qual é esse V2y. Para montar o determinante, eu vou escrever essa base, a V1, V2, como combinação linear da base canônica. Então eu vou ter o vetor V1, aqui xy, igual a 1 vezes o vetor 1 da base canônica, né, que é o vetor 1, 0, mais A12 vezes A0, 1. E agora aqui aparece o vetor também. Aqui eu vou ter o coeficiente A2, 1, esse mesmo vetor, mais A2, 2, e agora esse mesmo vetor. Então aqui, nessas duas equações, eu tenho a escrita do vetor V1 como combinação linear da base canônica e o vetor V2 como combinação linear da base canônica. Então eu tenho que determinar primeiro esses coeficientes. Aqui eu vou escrever que a primeira coordenada é igual ao produto desse vezes a primeira coordenada mais o produto desse pela primeira coordenada. Então aqui eu tenho o x igual ao A11
mais 0. O y é igual a 0 mais A12. E agora esse daqui, menos yx v2y, ou vy2, é igual a A21 mais 0. E esse aqui, vy2, é igual a 0 mais A22. Então dessa forma já foi determinado, né, todos esses coeficientes. E daqui já podemos prosseguir para a montagem do determinante de mudança de base. Então esse determinante tem x menos y sobre x vy2, aqui é o vy2 e aqui é o y. Ele deve ser maior do que 0, porque essa é a nossa hipótese, que essa base é uma base ortonormal e tem a mesma orientação que a base canônica. Isso tudo é nossa hipótese. Nós devemos mostrar que nessas condições o V2 deve ser dessa forma aqui, menos yx. Então por isso que eu estou forçando aqui que ela seja maior do que 0. Então aqui dá vy2 x mais, que tem y ao quadrado sobre x v2y. E isso é maior que 0. Essa primeira parcela aqui eu vou multiplicar por x sobre x, que isso daqui dá 1, eu não estou alterando nada. Agora eu vou colocar vy2 sobre x em evidência. Então aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso deve ser maior do que 0. Agora aqui eu vou usar a parte da hipótese de que a base é ortonormal. Eu vou usar a normalidade para dizer que isso daqui dá 1. Esse parênteses, que é uma coordenada ao quadrado mais a outra coordenada ao quadrado. Então, desse resultado aqui, eu obtenho que o vy2 sobre x é maior do que 0. Então, usando a informação que uma base ortonormal tem a mesma orientação que a base canônica, a gente conclui que o vy2 tem o mesmo sinal de x. Então, os dois podem ser ambos positivos ou ambos negativos. Essa razão é maior do que 0. Agora, eu vou continuar. Eu preciso de mais equação, né, para determinar esse vy2. Então eu vou usar mais aqui a parte de que o vetor é normal, normalizado, tem módulo igual a 1. E escrever isso daqui do v2x, porque esse daqui eu já usei essa hipótese do v1, agora o v2, vx2 ao quadrado mais vy2 ao quadrado, a raiz quadrada disso, né, é igual a 1, e elevando isso aqui ao quadrado, obtenho isso. Então, se eu tenho essa equação aqui, em que os parâmetros que eu quero determinar estão elevados ao quadrado, eu vou obter outra equação dessa forma, porque isso vai facilitar a solução desse sistema. Então, vou pegar essa equação aqui e escrever ela da seguinte forma. Então, aqui já tem a justificativa, né, do porquê que ela é válida. Então, essa equação aqui é válida. Então, vou escrever x vx2 igual a menos y vy2. Isso aqui também está bem explicado no PDF, né? Lá está bem organizado. Então, qualquer dúvida aqui no procedimento, ou pode deixar o comentário aí com a dúvida, ou olhar lá o PDF. Eu vou pegar essa equação agora e elevar ao quadrado. Então, vou ter x ao quadrado vx2 ao quadrado igual, aqui fica y ao quadrado, vy2 ao quadrado. Então eu vou escrever ela de forma que fique igual a 0. Né? Então isso aqui é igual a 0. Agora eu tenho esse sistema formado por essa equação e por essa. Né? Então aqui eu vou colocar 1 e 2. Reescrever aqui de forma mais organizada. E esse sistema aqui, ele pode ser resolvido para vx2 ao quadrado, né, tratando-se aqui como um parâmetro único e não como um parâmetro ao quadrado. Da mesma forma para vy2. Então aqui eu vou isolar esse vx2 ao quadrado na segunda equação, que é igual a y ao quadrado, vy2 ao quadrado, dividido por esse x ao quadrado aqui.
Agora eu vou pegar isso e substituir aqui na primeira equação. Aí eu fico com isso daqui, que é o vx2 ao quadrado, agora mais vy2 ao quadrado, igual a 1. Eu vou multiplicar aqui tudo por x ao quadrado. Então vai simplificar isso aqui. Aqui vai aparecer o x ao quadrado. E aqui o x ao quadrado também. Agora que eu coloco vy2 ao quadrado em evidência, eu tenho y ao quadrado mais x ao quadrado. Novamente, isso daqui dá 1. É o módulo ao quadrado do vetor v1. O vetor v1, por hipótese, é unitário. Então eu fico com vy2 ao quadrado igual a x ao quadrado, dividindo aqui ambos os membros por x ao quadrado. Vy2 ao quadrado sobre x ao quadrado igual a 1. Agora aqui eu vou usar esse resultado aqui, em que eu obtive que vy2 sobre x é maior do que 0. Então aqui eu posso escrever vy2 sobre x. Isso aqui é ao quadrado. Como aqui dentro é maior do que 0, então garantidamente isso aqui é positivo. Eu posso extrair a raiz quadrada. Daí eu fico com vy2 sobre x. Raiz quadrada de 1 é 1. Então aquilo lá foi importante para entrar aqui agora. Eu não poderia extrair essa raiz quadrada sem essa justificativa. Aí daqui eu escrevo vy2 igual a x. E com isso eu posso substituir o vy2 aqui nessa forma que eu encontrei para o vetor v2. O vy2 valer x já está carregando a informação da normalidade, da ortogonalidade, da base, da orientação da base formada por v1 e v2 ser a mesma da base canônica. Então aqui eu escrevo o v2. Substituindo vy2 por x, vai simplificar com isso, vai dar menos y. E aqui vai dar x. Então olha só, partindo de que v1 e v2 é uma base ortonormal, tem a mesma orientação da base canônica, a gente obteve que o v2 tem que ser dessa forma aqui, menos y, x. Então aqui está feita a metade da questão, está provado a ida. Agora nós vamos provar a volta, que a volta é o seguinte, nós vamos partir por hipótese de que o v2 tem essa forma, e nós devemos obter uma base formada por v1 e v2, que seja ortonormal e que tenha a mesma orientação da base canônica. Então vou escrever isso aqui agora. Então vou escrever assim, resumindo, v1, v2 tem a mesma orientação. Então a gente sabe a informação completa, é que a base formada por v1 e v2 é ortonormal e tem a mesma orientação que a base canônica. Isso daqui ainda é necessário porque lá em cima, aqui no enunciado, tem o se e somente se. Se a questão fosse a seguinte, prove que uma base ortonormal V1, V2 de R2 tem a mesma orientação que a base canônica se o V2 é dessa forma. Aí já teria acabado a questão. Então esse se somente se faz toda a diferença. Se a gente fizer até aqui, a questão está incompleta. Então, como eu já tenho o V1 dado, também tenho o V2, eu já vou partir logo para a escrita dessa base como combinação linear da base canônica. Então daqui eu já posso encontrar os coeficientes. O x, primeira componente aqui, é igual ao produto do escalar aqui pela primeira componente, A11, e aqui dá 0. Mesma forma aqui para o y, aqui dá 0, e aqui é A12. Menos y vale A21, e o x vale, aqui dá 0, A22. E assim nós podemos escrever o determinante de mudança de base. Então vai ser o determinante que tem esses coeficientes aqui. Então A11 é x, A12 y, aqui menos y e aqui x. Então a nossa situação é a seguinte. A hipótese é que o V2 é dessa forma. Agora vamos ver se essa base de V1 V2 tem a mesma orientação que a base canônica. Para isso ser verdade,
esse determinante deve ser positivo. Então aqui a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado. Então aqui, como tem duas quantidades elevadas ao quadrado, são reais, né? Então isso daqui é maior do que zero. E como esse x ao quadrado mais y ao quadrado é o módulo ao quadrado do vetor V1, que ele não faz parte aqui nem da hipótese, nem do que eu quero chegar na implicação, é um dado do enunciado, que ele é unitário, então isso aqui dá 1. Então eu posso recapitular aqui. Eu começo com o V1, dado pelo enunciado. Aí eu tenho o V2 dessa forma. Primeiro eu vejo que eles são ortogonais. Então eu preciso verificar que V1 e V2 é igual a 0. O V1 é xy. O V2 é menos yx. Isso aqui dá menos xy mais xy, que realmente é igual a 0. Então, esses dois vetores são ortogonais. Eles são unitários também, porque esse V1 já é, mas se eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, então o módulo de V2 é igual a raiz quadrada de y ao quadrado, que na verdade é menos y ao quadrado, que é elevado ao quadrado da y ao quadrado, mais x ao quadrado. Só que eu sei que isso daqui é igual ao módulo de V1, que é 1. Então, já vi que V2 e V1 são unitários. Ortogonais, unitários, são uma base ortonormal. Aqui eu vi que eles têm a mesma orientação que a base canônica, porque o determinante de mudança de base deu positivo. Então, assim, eu completo essa verificação da volta. V2 dessa forma implica em tudo isso. E agora, tendo terminado a ida e a volta, a questão fica completamente resolvida.